Eu vou mostrar um pouquinho do que o sistema pode executar. Rafael, para você poder acessar e ter dados da sua empresa, você vai clicar aqui, ó, acessar minha conta. De lá, você vai colocar a identificação da sua empresa, você vai colocar o seu usuário e você vai colocar a sua senha. Essa identificação que a gente está visualizando aqui é um perfil administrativo, onde o dono da empresa consegue enxergar os dados da sua empresa matriz e das suas filiais também, pois o sistema consegue fazer a gestão de múltiplos locais, então matriz e filiais, tá? O sistema também contempla um aplicativo para vendedores, que é esse que a gente está visualizando aqui na tela, tá? Que serve para seus vendedores externos fazerem vendas da rua. E outro detalhe importante, nós vamos ter aqui o aplicativo muito similar para técnicos, a mesma inteligência, sistema operacional Android. O outro ponto é a nossa tela de abertura de chamados, tá? Essa tela de abertura de chamados aqui, ela permite que o seu cliente faça a abertura de chamados técnicos e também para poder fazer manutenção nos equipamentos que estão locados. Então esse portal aqui ele vai conseguir fazer a gestão da data da abertura até a conclusão, tá? Bom, o menu ele está bem dividido nos módulos de suas cores, então é bem fácil de localizar um programa. Por exemplo, ó, quero achar o cadastro de produtos. Aí, ó. Ele consegue localizar rapidamente um programa. Conforme você vai utilizando os programas, você também pode montar um menu de favoritos, que são os programas que você vai mais utilizar. Outro detalhe são os acessos. A gente consegue bloquear os acessos por data e hora e também por IP. O sistema 100% online vai conseguir funcionar de qualquer lugar do mundo, tá? Mas me fala uma coisa, Rafael. A sua empresa, qual que é o segmento dela? Me detalha o que você precisa controlar. Legal, Diego. Nós trabalhamos hoje com plataformas elevatórias, o que inclui empilhadeira, MUNC, tesouras e plataformas articuladas também. Nossa operação basicamente é vender, alugar esses equipamentos e fazer assistência técnica, tanto para os meus contratos quanto em equipamentos de terceiro. Eu emito nota fiscal de serviço, fatura de locação e propriamente a DANF quando eu faço venda de produto. Certo, entendi. Bom, eu vou te mostrar agora, Rafael, os principais painéis de controle que você vai ter na sua empresa. A gente tem aqui, ó, o painel que faz a rentabilidade de contrato. Então, de uma forma rápida e clara, você já vai enxergar a lucratividade, a despesa e a receita dos seus contratos, tá? Clicando no mais, você vai enxergar os serviços que estão sendo prestados, os tarifadores, faturas recorrentes, notas fiscais emitidas. Esse ponto é um ponto importante, ó. Nas ordens de serviços que estiver atrelado para esse contrato, você vai enxergar o tipo que vai ser desses contratos e vai identificar tudo que tiver de custo e tudo que tiver da venda do total, fazendo a identificação se é receita ou se é despesa. No cadastro do equipamento, você vai ter o número de série interno, número de série do fabricante, o modelo, fornecedor, ano de fabricação, vai conseguir enxergar todos os apontamentos que foram executados para esse equipamento, vai enxergar ali as movimentações de envio, de retorno, as ordens de serviço do tipo manutenção corretiva, preventiva, vai enxergar ali, ó, todos os chamados técnicos que o seu cliente fez e vai inclusive conseguir colocar um anexo de um arquivo aqui, uma foto, um PDF de utilização. Para enxergar, a gente tem esse painel de disponibilidade de equipamento. Então aqui você enxerga as datas, qual equipamento e o que ele está sendo executado nessa forma, né? Então essas tagzinhas aqui embaixo, ó, você vai colocar os tipos que sua empresa trabalha. Aqui são alguns exemplos. Tem um painel de processamento de ordem de serviço, ele vai atualizando de 10 em 10 segundos e serve para a sua equipe técnica conseguir enxergar quais ordens de serviço estão sendo abertas, né? Inclusive pode manipular ali a previsão de início, conclusão, a situação que está essa ordem de serviço, tá? Para poder buscar com mais filtros, a gente tem aqui, ó, a consulta das ordens de serviço, onde você vai colocar os tipos que você quer enxergar,
as datas e ele vai trazer aqui na tela conforme essa solicitação foi executada. No consulta de chamados, você consegue filtrar aqui, por cliente, por atendente, de tal data, para enxergar todos os chamados que estão sendo abertos. E esses chamados podem ser abertos de que forma, Diego? Esse chamado ele pode ser aberto através de um telefone ou de e-mail. Aí o seu próprio usuário vai lá e faz a abertura do chamado. E nós também temos um portal de chamados que pode ser incluso no seu site. Lá provavelmente vai ter um botão escrito área de acessos de restrita a cliente. A gente deixa o link do nosso painel de abertura e ele consegue fazer essa abertura 24 horas por dia, 7 dias da semana. Muito bem. Aí o meu próprio cliente então abre o chamado, né? Isso mesmo. Consegue inclusive colocar anexos de arquivo nesse chamado para ficar mais fácil o entendimento para você abrir ou não uma ordem de serviço para atender o seu cliente. Aqui a gente tem um pouquinho do painel do Pipeline Graph. Ele vai servir para a sua equipe comercial enxergar todas as oportunidades que estão acontecendo. E essas fases de negociações vocês vão configurar junto com a nossa equipe de implantação. Aqui são alguns exemplos. Oportunidades que estão no cadastro, que a gente já marcou visita, já mandou alguma proposta. De lá você classificou se está morna, é quente, se fechou, não fechou, tá? E você consegue colocar aqui um filtro para poder enxergar essas oportunidades de uma forma visual, mais fácil. Lá no estoque, a gente vai conseguir verificar as movimentações do produto. Isso aqui é um dos painéis que a gente tem de visualização. Então, nesse aqui a gente está enxergando ali aquele determinado produto, consegue identificar qual que é o grupo, a quantidade, o saldo, tá bom? Próximo painel é um painel do financeiro. Aqui a gente tem o contas a receber. Eu filtrei por documentos vencidos, então aqui eu consigo enxergar todos os meus clientes que estão com débitos no nosso sistema. Seja ele por uma ordem de serviço, um pedido, um contrato, se emitiu boleto, se emitiu nota. Tem condições aqui se o cliente pagou já liquidar esse documento ou o botãozinho aqui para renegociar essa dívida. Conforme as vendas estão acontecendo, a gente encaixa isso num fluxo de caixa analítico. Esse daqui eu consigo enxergar todas as entradas, então a nossa equipe de implantação te ajuda a fazer essa configuração de tudo que está entrando, seja ela para uma alocação, seja ela para uma venda, e também te ajuda a fazer esse controle das saídas. O controle das saídas sendo executado, a gente vai enxergar aqui, com o dia, tudo que está entrando e tudo que está saindo. E aí você consegue ter uma previsão futura do fluxo de caixa da sua empresa. Se quiser uma visão mais geral, você pode utilizar o nosso DRE, que é o nosso demonstrativo de resultado em exercício. Então aqui a gente vai configurar da mesmas formas as entradas e as saídas e o sistema vai gerar o demonstrativo e o percentual que você vai aplicar aí para poder ter a lucratividade da sua empresa. Ok? Bom, depois de mostrar esses principais painéis, a gente vai fazer um demonstrativo de como se a gente estivesse atendendo um cliente seu, Rafael. Então, toda vez que você começar a atender esse determinado cliente, você vai ter o auxílio do CRM. O CRM ele te ajuda a fazer a gestão desse contato. Então, você vai conseguir cadastrar esse contato e vai obter informações importantes dele, tais como a origem do contato, se ele veio do Google, se ele veio de indicação de parceiro, se ele veio de uma mídia offline, para você poder fortalecer o marketing no futuro. Você classifica o ramo de atividade para você tirar relatórios depois, pega a identificação dessa pessoa que você estiver atendendo, da empresa dela, e aí você vai conseguir montar aqui na guia de chamadas todas as vezes que você conversou, por telefone, por e-mail com essa pessoa, e aí o sistema também vai configurar ali para você uma data que você vai fazer o retorno. Então o sistema te lembra. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, dia 21, que é nessa sexta-feira, quando for meia-noite de quinta-feira para sexta, o sistema manda um e-mail e você recebe todos os contatos que você precisa falar no dia. Eu também tenho como tirar isso através de relatório, que são os follow-ups que estão sendo executados. E também posso colocar naquele painel de entrada. Depois que você sabe a exata data que você precisa falar com o seu cliente, outros pontos importantes aqui do CRM, é controlar os agentes, pode ser representante externo, e controlar ali através do pipeline gráfico, que eu já mostrei outra hora. Tá, o CRM, Diego, então deixa eu ver se eu entendi aqui.
usando o CRM, então, você controla tanto as vendas, né, de produtos quanto as propostas enviadas de locação, do serviço. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque aqui no pipeline gráfico vai mostrar essas oportunidades de venda e de locação também. Tá, joia. Obrigado, Diego. Depois que você já tem as oportunidades, o sistema vai trabalhar através do módulo de vendas, onde você vai ter várias tabelas de preço cadastrado. Então, exemplo, você pode ter uma tabela de preço mínimo, uma tabela de preço por região, uma tabela de preço por cliente, se necessário. Montando essas tabelas, o sistema também te ajuda a montar o custo dos produtos. Então, você não precisa ficar fazendo na unha ali na mão. Essas configurações o pessoal da implantação passa como vai ser executado, porque tem várias regras para ser executados de empresa para empresa. Se você vender alguma coisa no balcão, a gente tem o auxílio do PDV para ajudar. Se não, o sistema vai fazer o controle de todos os pedidos que estão sendo executados. A gente consegue enxergar, através de um painel de liberação, todas as oportunidades que estão acontecendo de venda, seja ela executada por um e-commerce, seja ela executada por um vendedor externo, através do aplicativo, ou dos próprios vendedores internos. Essas vendas elas vão cair aqui, e clicando no mais, você vai ter a oportunidade de ver quais são os produtos que constam nesse pedido, quais são os logs, ou seja, todos os usuários que entraram nesse pedido e fizeram algum tipo de alteração. Diego, antes do pedido, eu consigo enviar um orçamento para o cliente? Consegue? Pode fazer um orçamento para dar uma olhada? Vamos fazer um orçamento então. Aqui no orçamento, você vai ter a oportunidade de trabalhar aquelas tabelas que eu havia te informado. Você vai puxar ali o cliente que você vai fazer a venda, vai selecionar a condição de pagamento que vai estar amarrado para esse determinado cliente. O pessoal da implantação te ajuda a fazer esse tipo de configuração. E aí fica fácil de atender esse cliente com o nosso painel de orçamento. Porque aqui, eu posso digitar parte da descrição do produto ou o código, o sistema vai trazer aqui na tela. Você tem alguma empilhadeira cadastrada aí? Tenho. Vou colocar aqui só a palavra EM. Aqui é a empilhadeira cadastrada. Aqui, Ah, legal. Tá certo? Então você já trabalha com empresas de empilhadeira? Sim. Eu posso te passar algumas referências depois. Bom, depois de você pesquisar esse produto, você também pode clicar aqui em produtos do cliente. Então, os produtos que esse cliente mais costuma comprar já aparecem aqui na tela. Mas não, todos que ele comprou. Então, aqui você vai identificar o último preço, a posição que você tem em relação a esse produto no estoque de venda, colocou lá a quantidade que você vai vender para esse determinado cliente, o sistema já pega aquele preço da tabela e você, ao clicar no processar, você coloca ele no carrinho aqui, onde caracteriza que você montou e acrescentou esse item para o cliente nesse orçamento. Nisso, você já vai enxergar a margem de lucro e a rentabilidade que você vai estar tendo, e os seus vendedores, sendo comissionados, vão enxergar o valor da comissão e o percentual que eles estão obtendo nessa venda. Então, quando a gente chegar aqui no atalho, se o cliente pedir algum desconto, pedir para reajustar valor, o sistema permite à medida que você deixou o seu vendedor com percentual de venda. Aqui também ele consegue gerar um relatório de venda perdida, fazer a emissão da cotação por e-mail e gerar o pedido de venda. Gerou o pedido de venda, aí sim ele vai lá para aquela guia onde estava a liberação do pedido. Tá joia, Diego. Emite uma dump para mim nesse pedido, por favor. Certo. Após a gente liberar o pedido, ele vai vir para a guia de faturamento, onde eu tenho as condições aqui na nota fiscal eletrônica, fazer a emissão da DANF. Eu vou emitir uma pré-DANF pelo fato que nós estamos utilizando uma base de demonstração. Seleciono o pedido, processo, a sua base tendo configuração com o Cefaz, ele vai gerar a DANF. Esse pedido, essa venda, ela pode acontecer de um aplicativo externo, o representante pode estar fazendo, né? Pelo que você explicou. Isso mesmo. Ele pode cair de um e-commerce, de uma plataforma de marketplace, e todos os pedidos executados vão cair naquela tela de liberação de pedido antes da gente fazer essa emissão. Tá joia. Depois que a gente faz a emissão da nota, tem a parte da expedição, onde a gente consegue imprimir um romaneio de separação de mercadoria, faz a conferência da mesma. Depois que todos os volumes estiverem prontos, você consegue emitir uma etiqueta para poder fazer a formatação desses volumes para facilitar a entrega.
Falar em entrega, o sistema imprime romaneio de transporte quando é terceiro que vai entregar para você ajustar essa mercadoria. E também consegue imprimir um romaneio por região, se você tiver carro próprio para entregar. Nisso, vai ter diversos relatórios aqui para você tirar das notas fiscais emitidas para mandar para a contabilidade. Vai poder acompanhar ranking de vendas, vai poder acompanhar mapa de lucratividade, os estatísticos, ok? Ok. Bom, começou a baixar esse produto do estoque, a gente vai cadastrar lá no produto algumas informações em relação à permissão dele, né? Se vai controlar o número de série para ter rastreabilidade na venda, se vai permitir venda sem estoque. E quando você for fazer a locação desse equipamento, você identifica que ele está integrado ao módulo de contratos. Diego, inclusive isso que eu ia te falar, você está me mostrando uma empresa que faz venda, né? Eu também faço venda, mas eu preciso gerenciar aquilo que eu compro para atender os contratos, no caso, né? Que eu compro os meus equipamentos, os suprimentos assim para atender os meus contratos, né? As peças das empilhadeiras, das plataformas. Então, como é que controla isso? É o mesmo estoque que eu lanço, eu dou entrada no mesmo estoque desses equipamentos e peças? Não necessariamente, Rafael. O sistema ele controla múltiplos locais de estoque. Então, você pode deixar um estoque exclusivo para atender o almoxerifado em relação às ordens de serviço. Você pode fazer um outro estoque para atender vendas. E o sistema sempre vai controlar o estoque mínimo e o estoque máximo que vai ter dessas peças, justamente para poder gerar as inteligências de compra, onde eu consigo gerar uma solicitação de compra através desse estoque mínimo, estoque crítico. Ele também vai fazer sugestão de compra em relação à curva ABC, que são os produtos que mais estão saindo, o desvio padrão se você importar alguma peça. Entendi. Então eu faço a compra, esse produto entra no meu estoque, eu posso destinar ele, se vai ser para locação, se vai ser para assistência técnica. Justo. Uma vez que você destinou, por exemplo, um produto que vai ser utilizado para o ativo comercial, que no caso uma empilhadeira, a gente consegue transferir essa empilhadeira nova que foi comprada para o estoque de serviços, onde ele vai ganhar aquela identificação do cadastro do equipamento. Perfeito. Já que você entrou nesse ponto do equipamento, explica um pouco para mim sobre essa parte do equipamento. Como é que a gente faz esse controle, se existe rastreabilidade, como é que funcionaria? Legal, vamos pegar essa empilhadeira aqui da Toyota. Ó. Eu tenho um controle interno, então eu consegui colocar um número de patrimônio, consigo manter também aqui nesse cadastro o número do chassi dessa empilhadeira. Perfeito. Pego o modelo, quem é o fornecedor, o ano de fabricação, valor de compra, término da garantia. Então já estou tendo bastante informação ali do controle desse meu ativo, que é a empilhadeira. Tenho a identificação de todos os apontamentos que são executados, as movimentações que esse equipamento sofreu. Então, exemplo, ele foi enviado para esse determinado cliente, então ele está num cliente só. Tenho a identificação de todas as manutenções preventivas e corretivas que foram realizados nesse equipamento. Consigo ver os chamados técnicos que o meu cliente fez em relação a esse equipamento e consigo ver os anexos de arquivos. Não só os equipamentos da minha empresa. Se eu estou fazendo manutenção no equipamento do meu cliente, eu consigo cadastrar ele como proprietário cliente e toda vez que eu fizer a manutenção no equipamento do meu cliente, eu vou ter esses mesmos acompanhamentos. Então, dessa forma, eu consigo ter uma rastreabilidade desde a entrada desse equipamento e todas as movimentações, né? Isso mesmo, Rafael. Nessa linha de raciocínio ainda, explica para mim essa parte do contrato, como é que funciona, por favor. Legal. Parte do contrato de locação de equipamentos, vamos realizar na aba de serviços. Uma vez que a gente cadastrou um tipo de contrato, então você deve ter ele aí já no XML do Word, a gente consegue diferenciar e cadastrando todas as cláusulas para todos os tipos de contrato existente no sistema. Uma vez que a gente deixou isso no gatilho, vou pegar um qualquer aqui. Então, o primeiro ponto importante, o usuário ele tem que ter permissão para alterar. Aqui a gente seleciona o tipo de contrato, onde ele vai puxar todas as cláusulas, já com as tags que vão puxar essas informações do sistema. Então, Ctrl+C, Ctrl+V nunca mais. Já vai fazer direto do sistema. Outro ponto importante aqui na capa do contrato é a situação em que esse contrato se encontra. Alguns exemplos. Proposta, aceite, aprovado, cancelado, encerrado. Vou identificar como que o meu contrato está no sistema. Indico a data de início, fim
e o início da vigência. Se o meu contrato vai ter algum tipo de serviço a ser prestado, a gente especifica nessa primeira aba. Poderia ser só um contrato de prestação de serviço para um determinado cliente seu também, Rafael. Quando a gente vai fazer a identificação de uma locação de equipamento, na aba de produtos, a gente vai especificar o modelo da empilhadeira que vai atender esse contrato, nesse exemplo. Depois de especificar o modelo, a gente especifica a forma que a gente vai tarifar, que pode ser um tarifador mensal, diário, que é o que mais costuma se acontecer no mundo de empilhadeiras. Tá? Depois que eu especifiquei a forma que eu vou cobrar, eu consigo enxergar as situações de uma forma rápida, daquelas que eu havia mostrado ali em cima, consigo identificar quem que é o representante legal que está assinando por esse contrato, e, à medida que esse contrato for acontecendo, eu posso colocar custos que geraram e eu não sabia que ia acontecer. Nesse exemplo, tive que mandar um motoboy, tive que fazer um transporte, um frete para um determinado local nesse contrato. Tá? Então o sistema vai conseguindo apontar isso no relatório de rentabilidade de contratos. Uma vez que eu deixei esse cadastro de contrato pronto, eu tenho condições no futuro de reajustar os valores de serviços e tarifadores se necessário. Tá? E aí eu vou fazer o faturamento dos meus contratos. Para poder fazer o faturamento, eu vou usar esse programa, que é o Gera Faturamento de Serviços, onde eu consigo fazer de um cliente apenas ou de todos de uma vez. Tá? Consigo identificar qual vai ser a bandeira do banco que vai ser emitido. Então a gente consegue homologar todos os bancos existentes hoje no mercado. Consigo identificar aqui também o período que vai ser gerado. Então vou pegar, por exemplo, aqui o período de setembro, que é o mês vigente. O sistema vai carregar todos os contratos que estão vigentes no mês de setembro e vai me mostrar algumas informações importantes para poder gerar esse faturamento. Primeira informação importante que esse sistema vai gerar vai ser o resumo de contratos, onde eu consigo enxergar todos os contratos que estão disponíveis nesse mês. Vou conseguir enxergar aqui no calendário tudo que já está faturado, que vai estar em verde, e tudo que tem para faturar. Se tiver em cinza, não tem contrato para faturar nesse dia. Selecionando a data, você vai identificar todos os contratos que você quer faturar e processa. Nisso, o sistema vai gerar o boleto com a identificação do banco que você especificou, vai gerar uma fatura de locação de bens móveis. Essa fatura ela vai ter toda a identidade visual da sua empresa e o mais importante é a natureza de operação ter essa condição de locações de bens móveis. Tá? E, opcionalmente, você também pode mandar um relatório identificando qual que é o equipamento que consta nesse contrato. Então, você o seu cliente tem a clareza de tudo que está sendo cobrado. E isso ele faz de uma forma automática no momento que você processa, enviando esses documentos no horário da meia-noite da data de hoje. Então, o seu cliente recebe essas informações no dia subsequente. Legal, Diego. Você falou do contrato, do faturamento do contrato, dos equipamentos que eu amarro no contrato. E durante o período de vigência que eu tenho com o cliente, eu quero cuidar desses equipamentos, cuidar dessas empilhadeiras, dos meus elevadores. Eu quero saber o que você tem para eu controlar a parte de serviço do meu contrato. Certo. Por parte de serviço, uma vez que você fez um contrato de serviço para esse determinado cliente, ou o seu cliente te acionou para poder fazer uma manutenção esporádica, você vai controlar isso através das ordens de serviço. Então você vai cadastrar todos os tipos que você atua, por exemplo, instalação, retirada, manutenção, troca, tá? A gente consegue fazer uma identificação aqui de tudo que sua empresa faz. Uma vez que a gente cadastrou todos os tipos, a gente vai fazer a gestão através das ordens de serviço. Abrindo uma ordem de serviço, a gente vai ter a capa aqui em cima, identificando qual que vai ser o tipo que vai ser prestado e especificando se vai ser de um contrato de prestação de serviço ou se realmente vai ser uma ordem de serviço única para aquele determinado cliente. Tá? Diego, se eu tiver então um número de série do patrimônio ou o número do patrimônio digital, ele já traz o equipamento automático para eu abrir a ordem de serviço? Isso mesmo. Ele já enxerga qual que é o cliente e em qual contrato está.
Ah, que legal. Certo? Então tem essa facilidade para poder buscar e fazer a gestão da abertura. Tá? Perfeito. Bom, depois que você selecionou o tipo de manutenção que vai ser executada, você vai identificar qual que é o cliente que você vai fazer essa abertura e vai ter todas essas guias de gestão para poder fazer a manutenção. Essa aba de ordem de serviço, um ponto extremamente importante, ela vai estar disponível através de um aplicativo de técnico. Então, uma vez que a gente abriu, fez toda a gestão, o técnico da rua vai conseguir enxergar todas as informações que a gente abriu, tais como solicitação, laudo e conclusão, ele vai poder preencher, quais são os equipamentos, se é um equipamento da empresa ou se é um equipamento do cliente que vai ter nessa ordem de serviço. Ele vai conseguir identificar aqui, se essa ordem de serviço foi atrelada a ele, tá, Rafael? Ele vai conseguir identificar todos os tipos de checagens que vão ser executadas e manipular as datas, indicando previsão de início, conclusão, saída da base, chegada ao cliente, saída do cliente, para a gente poder acompanhar através daquele painel de processamento de OS tudo que está sendo executado. Se o seu técnico tiver o aplicativo, a gente vai acompanhando nesse painel aqui de 10 em 10 segundos, ele vai fazendo as movimentações e modificações naquela ordem de serviço e a gente enxerga aqui o que ele está fazendo. Entendi. Então eu posso fazer uma ordem de serviço para o meu contrato mesmo, preventiva, corretiva, preditiva. Isso. E também posso fazer uma ordem de serviço avulsa, onde eu vou faturar e emitir uma nota de serviço para o meu cliente. Justamente. Por falar nisso, aqui na aba de vendas, requisição e abastecimento, eu vou colocar todos os produtos que vão estar atrelados nessa ordem de serviço. E através do tipo do produto que vai constar lá, eu vou ter a identificação tudo que foi utilizado de produto e tudo que foi utilizado de serviço. Se o seu cliente quiser, a gente manda as notas apartadas, que é uma DANF, no caso dos produtos, e uma nota fiscal de serviço com a prefeitura da sua região, direto do sistema, sem precisar acessar meios externos. Perfeito, Diego. Eu acredito que essa parte de serviço, o sistema me atende. Eu vi que tem um painel de OS aí, todos os tipos de ordem de serviço, controlo técnico, disponibilidade do técnico e disponibilidade de equipamento para locação. Eu queria agora ir direto aí à parte financeira, se você puder, por favor. Certo. Me demonstre o que eu teria de ferramenta aí com vocês. O usuário financeiro ele vai ter uma facilidade em trabalhar com o sistema devido a esse monitor. O monitor ele consegue enxergar os múltiplos locais que estão sendo efetuadas as vendas e ele consegue enxergar aqui, através desse filtro, tudo que está vencido, tudo que está venceu, tudo que está em aberto. Vou pegar o que estava para vencer aqui para a gente dar uma olhada e enxergar as ordens de serviços, se é pedido, se emitiu fatura, se é um contrato, se é um boleto, tá? Então, através desse painel fica muito mais fácil de trabalhar. Outro ponto importante, se a situação de pendência ocorrer, o sistema já vai fazer a identificação das cobranças direto do sistema. Nós temos uma inteligência artificial que vai enxergar quais são os contatos para poder fazer envio com antecedência e posterior ao vencimento, se houver pendências. Tá? O outro ponto importante, do mesmo jeito que a gente tem um monitor de documentos a receber, também tem um para pagar, para poder facilitar o pagamento dos meus fornecedores. Tudo isso vai entrar num fluxo financeiro, onde eu vou fazer a abertura dos saldos das contas que eu trabalho, faço o lançamento de despesa e receita direto do sistema, consigo mandar um cheque para pagar um fornecedor, faço conciliação bancária através do arquivo FX e consigo tirar os relatórios para poder enxergar todas essas movimentações. No caso, aquele de fluxo de caixa analítico foi um dos exemplos que eu mostrei anteriormente. Tá? Nisso também gera o DRE, que é o demonstrativo de resultado em exercício, que vai acompanhar todo o crescimento da sua empresa através dos lançamentos que você vai fazer, seja ele por vendas ou seja ele aqui pela saída, pelas despesas, tá bom? Perfeito, Diego. Eu vi que também tem um módulo de compras, onde a gente pode estar gerando as compras de acordo com a movimentação do estoque, né? É isso mesmo, né? Isso mesmo. Ele sugere compra, ele avisa um estoque crítico por e-mail? Sim. Uma vez que você configurou quais são as pessoas que vão receber esses e-mails de estoques críticos, as sugestões de compra,
constantemente o comprador ele vai ser notificado. Por exemplo, estoque crítico, ele vai conseguir enxergar a curva ABC, vai conseguir gerar um pedido através do desvio padrão se você importar alguma peça, vai conseguir fazer também se mesmo que você deixou o estoque zerado e ele permite venda sem estoque, ele faz a compra a partir de um pedido de vendas em aberto. Fazendo toda a gestão aí da compra, desde a solicitação que vai ser gerado, as cotações que podem acontecer se você tiver mais de um fornecedor e também os pedidos com um programa muito importante que é esse aqui, ó, liberação de pedido de compra. Ou seja, somente o dono da empresa, o gerente de compras, consegue fazer a liberação para de fato abastecer o estoque. Diego, muito obrigado pela apresentação. Eu vou só recapitular para ver se eu entendi certinho. Então, o seu sistema atenderia a parte de vendas, controlando ainda o CRM, né, que é toda a gestão de relacionamento com o cliente, tanto de venda de produto quanto de serviço e contratos. Temos aí o módulo de faturamento à disposição, que emite pedidos, nota fiscal eletrônica, tem a expedição para controlar as entregas, né? Sim. A gestão do estoque controla tanto peças e insumos para atender os contratos quanto o próprio equipamento, né? Então eu posso entrar pelo estoque. Eu tenho um módulo de serviço que faz a gestão do contrato em si, dos serviços e faturamento, né? E dos equipamentos também, rastreabilidade e tudo mais. Sim. O módulo financeiro, que tem o contas a pagar, a previsão do contas a pagar, a previsão do contas a receber, um forecast, né, no caso, já com um DRE aí para que a gente consiga fazer essa gestão. Sim. Tem o módulo de compras que faz a gestão de tudo que eu preciso para manter os contratos ativos, né? Me dou por satisfeito. Muito obrigado pela apresentação. Voltamos a falar em breve. Certo. Muito obrigado, Rafael, pelo seu tempo.